Fala, meus queridos! Olha só quem está por aqui novamente, né? Quem estão por aqui novamente, né? Eu, Glauber Rodrigo, meu querido parceiro aí, Reginaldo Schollenberg, né? Reginaldo, o pessoal deve estar assim pensando, né? Pô, episódio do Startup Pay Podcast, será que a gente vai começar o Startup Pay Podcast? Calma, que você aqui não está no Startup Pay Podcast. Mas, Reginaldo e eu estamos aqui com uma grande novidade para vocês. E, claro, vocês que já acompanham a gente aí nas redes sociais, já estão por dentro do que está rolando, do que vai ser dado início hoje aqui com esse episódio número 1, hein? Episódio número 1. Mas, primeiramente, queria agradecer a você que está parando para começar a nos acompanhar, ou então você que já é companheiro lá do Startup Pay Podcast, né? Então, você que está chegando agora, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha e seja bem-vindo ao Negociando, né, Reginaldo? Reginaldo, saudade, hein? Tava com saudade disso tudo. É verdade, a gente estava conversando bastante nos bastidores sobre essa mudança, né, Glauber? Mas a saudade de estar aqui, de conversar com todo mundo, de expor as situações, né? Isso faz falta. Mas a gente se viu obrigado a mudar isso, né, Glauber? A nossa abrangência acabou sendo maior do que a gente imaginava. A gente esperava, né, focar em startups e apareceu muito mais negócios na nossa vida, né? Negócios corporativos, negócios da economia criativa, negócios na área de serviços, negócios por necessidade, negócios por subsistência. E aí a gente resolveu mudar o nosso nome, né? Nós não trabalhamos, não estamos só mais direcionados a startup, nós estamos direcionados a negócios, né, Glauber? Exatamente, olha. E essa decisão levou um certo tempo, né? Vocês que acompanham a gente viram que a gente passou, acho que uns 4 meses, não foi, Reginaldo? Fazendo... 3 meses, Glauber. O último que nós fizemos foi em junho. 3 meses, olha. Esse amadurecimento, né? E isso é um fator muito interessante, né? Que as pessoas às vezes têm medo de mudança, né? As pessoas às vezes veem que precisam mudar para continuar evoluindo e às vezes ficam meio bloqueadas, né? E isso muda os negócios. E aí, Reginaldo e eu, quando a gente começou a conversar, traçar, outras oportunidades surgiram, né? A gente vai falar um pouquinho aí de onde vocês podem rever o Startup também, quem não acompanhou. E é isso, a gente está aqui agora para falar não só exatamente para startup, né, mas para startup, para a economia criativa, para o empreendedor, para o negociante, para todo mundo. Nós estamos aqui negociando. E interessante, esse nome negociando veio no intuito de justamente mostrar, falar, fazendo negócios acontecerem, né? Então, conhecimento, vai ter entrevista, vai ter enquete, vai ter discussão, muita coisa vai rolar daqui para frente no Negociando, onde Startup Pay foi o nosso berço e agora nós crescemos com a ajuda de vocês, graças a Deus, e criamos o Negociando. E aí, Reginaldo, expectativa aí para o Negociando e o que a gente pode falar das novidades agora a partir de hoje aí do Negociando? Eu queria falar mais uma coisa, Glauber. A gente aprendeu com o Startup Pay. O que nós estamos fazendo quando a gente mudou do Startup Pay para o Negociando? A gente pivotou. A gente viu que o nosso negócio era diferente. A gente escutou o mercado. Então, não percam os aprendizados do Startup Pay, porque lá conta uma história que nós contamos para vocês que se realizou com o Startup Pay mesmo. O Startup Pay teve que pivotar para Negociando. E agora, Glauber, agora cabe a gente falar de negócios. E negócios não são vendas, né? Negócios são toda a estruturação de um negócio de verdade. Que é o que a gente já vinha falando de alguma maneira, mais focado no mundo de startups. Exatamente. Só que as conversas, os aprendizados, as perguntas que nós recebemos eram de outros negócios que não startups, mas aparentemente eram as mesmas dúvidas de caminho, né? Então, agora, vamos lá, vamos começar a conversar. E talvez a primeira coisa, né, Glauber, que a gente tem aqui falar é que muitos empreendedores, muitos empresários, muitas pessoas que querem empreender
tem que olhar o seu negócio como negócio, né? Exatamente, Reginaldo. E esse ponto aí é um ponto que para muitos passam por despercebido, né? As pessoas encaram os negócios, né? Chegam vamos se infiltrar literalmente dentro do negócio, abrindo o negócio de manhã, sem um horário definido, sem hora de almoço, e vai passando, ou então faz um favor para um, faz um favor para outro, porque eu gosto de ajudar. E acaba deixando de enxergar aquilo que ele criou como um negócio de negócio. Ele vai perdendo essa visão, né? E vai deixando que o negócio fique bloqueado. Ele empata o negócio. A gente fala muito aqui na nossa região Nordeste, empatar, né? No sentido de igualar, mas no sentido de bloquear, né? Então, ele acaba bloqueando o desenvolvimento do negócio. Por quê? Porque ele não enxerga aquilo como empreendimento, não enxerga aquilo como negócio que ele está fazendo. E são pequenas coisas da rotina do dia a dia que vão fazendo isso acontecer, vão fazendo esse distanciamento da sua ação relacionada ao mundo dos negócios, né? Ao seu negócio. E é interessante, Reginaldo, quando a gente fala de mundo dos negócios, de negócios, as pessoas que estão começando, né, a empreender, a criar o seu negócio, elas se preocupam muito com aquele negócio de falar, mas o meu é pequeno ainda. Quando eu for maior, eu começo a pensar ou a enxergar dessa maneira, né? E isso é uma crença que você começa colocando na sua cabeça e ela vai criando forma, vai se tornando cada vez mais forte e você vai construindo aquilo de uma forma não correta que favoreceria o seu crescimento. Não é, Reginaldo? Glauber, eu acho que tem aí talvez 2 pontos que tem que ser debatidos muito para olhar negócio como negócio, né? Você é pai recente. Se você não alimenta o teu filho, a tua filha, se você não faz toda a parte de higiene dela, o que vai acontecer com ela? Provavelmente vai adoecer, talvez ela não vá crescer no mesmo ritmo que tivesse crescido. Então a gente tem que cuidar do negócio. Então, a primeira coisa que eu acho que falta às vezes é a confiança de que o meu negócio vai dar certo. Eu estou começando isso aqui pequeno, se der certo, se der errado, tudo faz. Não. Qualquer negócio que você vai fazer, ele tem que dar certo. Se você já começar pensando que tanto faz, perdeu o sentido. Né? Esse é o primeiro ponto, Glauber, que eu acho que muita gente, ou ela é confiante demais de que vai dar certo, ou ela não confia no seu próprio negócio. Esse é um primeiro ponto que eu queria discutir também um pouquinho sobre isso aí. Não, exatamente. Essa questão da confiança, as pessoas que pensam dessa maneira, não, mas aí se der certo, isso acontece muito para aquelas pessoas que estão empreendendo e ao mesmo tempo trabalham com CLT. Né? Tem aquele outro vínculo, acontece muito com as pessoas desse tipo também. Por quê? Porque elas, por terem, entre aspas, a segurança dela lá, começam colocando o seu negócio, o seu empreendimento, mas não enxergam aquilo literalmente como negócio. Falta o quê? Falta a confiança, como o Reginaldo disse. Né? Você não acreditar realmente que aquilo pode decolar. Pois imagina só, você vai ter tempo, você vai colocar valores financeiros dentro daquilo que você está fazendo, né? Você vai ter problemas para resolver, que são poucos, são muitos problemas que aparecem quando você decide trabalhar com empreendedorismo, com negócios. Imagine você fazendo isso simplesmente por fazer, sem ter um propósito, sem ter um objetivo de crescimento. Né? Então, acreditar, confiar naquilo que você está fazendo é essencial para o desenvolvimento. Se você não acredita, quem vai acreditar no seu negócio? Se você, que é o dono, você que é o cara que está criando, não acredita, quem vai acreditar na sua marca, naquilo que você está vendendo, naquilo que você está fazendo como serviço? Então, a confiança, realmente, Reginaldo, concordo com você e atribuo a ser um dos pilares principais onde a gente deve construir o nosso negócio. A confiança para a gente poder enxergar realmente aquilo como um negócio que gera valores, tanto valores no sentido de vida, como valores financeiros. Negócio tem que gerar valor financeiro. Então, assim, né, Glauber? A confiança, para mim, também tem 2 tópicos. Tem as pessoas com muita confiança, tudo vai dar certo, independente do que eu faça. Do planejamento. E aqueles que têm pouca confiança.
por mais que eu faça, não vai dar certo. Então, sabe, a gente tem que chegar numa medida certa, e isso só vem à medida certa quando a gente começa a planejar, quando a gente começa a estruturar, quando a gente começa a acompanhar e quando a gente põe regras na gente mesmo. Ótimo. Isso que você falou antes é dos horários, né? Pô, eu vou dormir amanhã até às 11 da manhã, porque se começar às 11 não tem problema. Só que os teus clientes começam às 9 ou às 8, você já perdeu 2 ou 3 horas de bons contatos. Então, sabe, a confiança, ela é o que nos impulsiona, ela tem que existir. Mas ela não pode nem ser em excesso, achando que tudo vai acontecer sozinho, e nem ela faltando, porque senão eu não vou atrás. Eu vou continuar estável onde eu estou e pronto. Então, esse para mim é talvez um dos grandes negócios. E o segundo você falou há pouquinho. Negócios têm que trazer resultado financeiro. Né? Semana passada eu tive com várias pessoas num evento e todos falando muito assim eu vou fazer negócios de impacto social, eu vou criar coisas para dar para os outros, para que eu possa melhorar o mundo, para que eu possa... Tem custo. Isso é legal, né? É muito legal, é um propósito do teu negócio. Mas como o teu negócio sobrevive? Se você só der, como é que você vai pagar as tuas contas pessoa física e as tuas contas pessoa jurídica? Então você tem que achar alguma maneira de monetizar isso. Financeiramente o negócio tem que ser sustentável, ele tem que pagar as tuas contas como indivíduo e as tuas contas como empresa. E Glauber, esse talvez seja um dos maiores problemas. As pessoas, daí elas buscam outras saídas. Elas vão buscar investimento, elas vão buscar, às vezes, empréstimo em banco, porque tudo vai dar certo. E daí se mistura o financeiro e o confiança e vira uma bola de neve que depois não tem mais fim, né? Até porque, Reginaldo, você falou um ponto interessante aí na questão da confiança, na questão daquela... Quando eu falei dos horários e tal, que é uma coisa que faz essa engrenagem girar, tá ligada à organização, né? Então, essa parte aí da organização, que atribui também a organização financeira do seu negócio, né? Como o Reginaldo disse, o negócio ele precisa de valores para poder existir. A gente vive hoje numa tributação brasileira que, mesmo sendo uma instituição sem fins lucrativos, ela precisa de recursos financeiros para poder existir. Ela precisa de recursos financeiros para poder existir. Né? A instituição precisa de um contador, a instituição ela precisa, se ela não tiver sede própria, de um aluguel, ou então alguém que faça essa doação. Mesmo assim, aquele prédio ele tem manutenção. Né? E as empresas que fazem doações, elas também têm aquela questão de deduções e algum tipo de imposto. Então, você vê que tem a ligação e a movimentação financeira. Mesmo que você arrecade dinheiro, fundos, para investir no social, ela tem que gerar valor financeiro. Tem que ter movimentação financeira. E isso dentro dos negócios, sem ser instituições, sem fins lucrativos, enfim, negócios em si, as pessoas, quando elas não têm essa preocupação, literalmente elas não estão atribuindo aquela responsabilidade do negócio. E saibam que quando a gente constitui um negócio, ele é uma outra pessoa. A gente está dando vida, entre aspas, a uma pessoa. A gente chama até pessoa jurídica, né? Por isso. É uma outra pessoa. E essa pessoa, pegando a analogia de Reginaldo, lá na minha filha, precisa de cuidados. Cuidados de higiene, né? Precisa de cuidados da alimentação. A gente precisa ter esse cuidado com o negócio, a pessoa que a gente criou e constituiu, para que ele sobreviva. Negócios que falem, negócios que fecham as portas, infelizmente são pessoas que morreram. Né, Reginaldo? Eu vejo dessa forma. Semana passada eu conversei com esse monte de pessoal e muitos me devolviam assim, mas Reginaldo, eu não tenho um custo por isso que eu estou fazendo. Eu trabalho de casa, uso minha internet. Quando eu preciso ir, eu vou de carro a algum lugar que é o meu carro. Eu disse assim, então tá bom. A tua internet custa para você, né?
Como é que você paga isso? Ah, eu pago com o meu trabalho que eu faço, com o meu trabalho remunerado. Então, você concorda que esse dinheiro está saindo de você, pessoa física? Exato. Ah, mas o carro é meu, já tenho pago. Sim, mas o combustível não. O carro já é teu, ok, beleza? Mas de qualquer forma, um belo dia você vai querer trocar esse carro e você andou 10 mil quilômetros como pessoa física e 20 mil como pessoa jurídica porque você estava atrás de negócios. Tudo isso tem que estar numa balança porque isso são custos e realmente a gente precisa ganhar dinheiro. Então muita gente foi, sabe, com os meus questionamentos foi acordando e vendo que tinha custos que estavam sendo varridos debaixo do tapete. Ah, mas eu não tenho contador ainda. Eu digo assim, então você não é um negócio, porque negócio precisa faturar. No momento que você precisa faturar, você precisa de um contador. Sabe? Então, as explicações, às vezes, na cabeça da gente estão muito fáceis. Não sai, eu não estou pagando nada como pessoa jurídica, mas está saindo da tua pessoa física. De algum lugar você está tirando esse valor operacional que você usa. Né, Glauber? E você, como contador, sabe como ninguém quantos custos a gente tem, né? A gente tem internet, a gente tem luz, a gente tem água, a gente tem a nossa alimentação, né? Tem um monte de coisas que você tem. E quando você está trabalhando em casa, isso tudo se mistura. Só que se você deixar misturado, você está tirando, alguém está pagando essa conta e vai ser a pessoa física. E se você está pagando, essa conta como pessoa física, você está tirando talvez a tua família sem olhar. E deixando claro, né, pessoal, a gente está falando no sentido, não no sentido de beneficente, que você não pode doar, pode fazer as suas ações, pode e deve, nós devemos fazer, né? Mas o que a gente está tentando alertar é essa questão de você, por exemplo, tem um restaurante comunitário, enfim, mas que você, minha preocupação maior é servir as pessoas com necessidade. Ótimo, mas a gente está tentando, a essência de tudo isso é mostrar a você que você pode ter um negócio social, mas desde que você trate ele como um negócio, né? Os voluntários que estão ali, eles têm um custo, eles estão fazendo doação além do tempo deles, financeira, deslocamento, essas coisas. E quando a gente fala na questão de você ver o seu negócio como um negócio, entra dois pontos que eu acho muito essenciais. A organização, que eu já falei para vocês, a questão da gente organizar o negócio como ele deve ser, e a questão de objetividade. Quando você tem um negócio, você tem o intuito de que fazer ele crescer, mesmo que seja um projeto social em si. Qual é o objetivo? Hoje eu atendo 10 pessoas, daqui a X dias, X anos, eu quero atender tantos X de pessoas. Excelente. Isso eu acho que é o objetivo de qualquer pessoa que começa a empreender. Mas quando você tem essa visão bloqueada de não enxergar como um negócio o que você faz, como você faz para que isso aconteça no futuro próximo ou no futuro aí que vai chegar? Como é que você faz isso? Se você não conhece a movimentação, não sabe quanto você gasta, não sabe quanto você precisa para manter o seu negócio de portas abertas, como é que você faz isso? Né, Geraldo? Então, essa questão do enxergar o seu fazer, as suas ações, o seu negócio como um negócio verdadeiramente, com organização, com metas, se você tem pessoas trabalhando com vocês, alinhamento, reunião, alinhamento, isso aí não é só para empresa grande, não. Toda empresa ela constituiu pequena, né? E ela só se desenvolveu porque ela teve isso, organização e pessoas que enxergaram ela como um verdadeiro negócio. Eu brinquei com o pessoal e falei assim, vocês já experimentaram fazer uma planilha de horas só? Quantas horas na semana vocês são pessoa física e quantas horas vocês são pessoa jurídica? A pessoa jurídica tem que se pagar. Reginaldo, eu trabalho 6 horas no meu trabalho e 4 horas em casa fazendo. Quanto custam essas tuas 4 horas? Não só a tua hora. Quanto você cobraria essa hora? Você já pensou em fazer isso? Você assim, nem pense em valor, mas faz uma contabilidade da tua vida. Quantas horas você é pessoa física e quantas horas você é pessoa jurídica num dia? A pessoa física está se pagando com o teu salário, ok?
E a pessoa jurídica está se pagando como? Com o teu salário também? Então, Glauber, isso que você falou, organização, é talvez uma das coisas mais fundamentais, porque a gente precisa saber quem a gente é a cada momento, né? Exato. E a objetividade, foi o outro ponto que você falou, é um ponto importantíssimo. Aonde eu quero chegar? Pô, eu tenho um restaurante, né? A gente, de novo, ou a gente é confiante demais ou é confiante de menos, né? A gente diz assim, não, eu quero ter 400 mil pessoas no meu restaurante. E não, você nunca vai ter isso. Você pode ter ao longo do tempo, né? Mas no dia não, porque o teu restaurante não cabe 400 mil pessoas. Mas eu gostaria de servir 150 refeições por dia. Ok. Poxa, no ano que vem você não pode continuar servindo 150 refeições por dia. Vou aumentar 10%. Quero aumentar para 200 refeições. É o teu crescimento, você tem que almejar o teu crescimento de alguma forma. E cada negócio, de novo, tem a sua proporção de tamanho, tem a sua proporção de crescimento, mas a gente esquece tudo isso, a gente sempre quer extrapolar, né? E talvez isso seja um mal da nossa cultura até brasileira. A gente não está acostumado a investir a longo tempo. A gente quer Curto prazo. curtíssimo prazo, a gente conseguir sair de 0 para 100 clientes, para 200, para 1.000. Isso quando a gente já não olha assim, no final do ano eu quero ter 1.000 clientes. Legal. Mas quando você vai ter o primeiro? Quando você vai ter o 10º? Sabe? Faça uma escala, faça um exercício. Isso é organização, isso é objetividade. Quando a gente vai atrás de uma meta louca, a gente não tem obrigação nenhuma de chegar nela, né? A gente já sabe que ela é louca. Eu botei um número aqui, eu quero ter 1 milhão de clientes. Pô, quanto eu vou levar para ter 1 milhão de clientes? Eu vou conseguir atender isso com a minha demanda? Quanto eu tenho que crescer minha empresa? Quer dizer, tudo que eu almejo, de alguma forma, eu tenho que ter consolidado como é que eu vou fazer isso antes, né? Então, eu acho que isso talvez tenha sido o que mais a gente conversou no Startup Pay e o que mais nos gerou perguntas, né, Glauber? Como é que eu vou consolidar o meu negócio? Passo a passo. Passo a passo, organizado e objetivamente uma meta de crescimento. A gente tem que se impor desafios. Então, eu sempre falo assim, ou a gente impõe desafios, eu quero crescer de 1 para 2 clientes. Pô, isso não é um desafio. Eu quero crescer de 1 para 10. Quando eu chegar no 10, talvez eu tenha que pensar assim, putz, agora eu quero crescer de 1 para 30, de 10 para 30. A gente tem que viver colocando desafios porque é para onde a gente está arrumando. Para onde você quer ir? Negócio é isso. Negócio ele nasceu para ser rentável, a gente ganhar financeiramente e a gente continuar crescendo. E não é isso que a gente vê, né, Glauber? Reginaldo, esse ponto aí que você falou da questão do crescimento, da gente almejar, né, crescer, desenvolver. E hoje eu vejo muito os pequenos empreendedores, os pequenos negócios, eles, infelizmente, não todos, né, mas a grande maioria, seguem muito aquela música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? O cara chega de manhã, abre o seu negócio, deixa lá e fica na espera. Se entrar cliente, check. Se não entrar, eita, o que a gente vai fazer? Não adianta. Tem que ter um planejamento, tem que ter essa organização, você tem que enxergar aquilo como algo que precisa, cada dia, estar se movimentando. E você precisa dar esse combustível. E quando você para enxergar o seu negócio literalmente como isso, que ele precisa dessas pequenas ações, a sua mente ela começa a trabalhar de uma forma diferente, né? Ela começa a procurar situações, criar oportunidades, ver como é que eu vou alcançar. Não é só simplesmente você, por exemplo, trabalha com doces e você faz 100 doces num dia e você no outro fala, vou vender hoje 200. Ótimo. Mas o que é que você vai fazer para vender os 200 doces? Porque você, para vender 100, você já sabe o que faz. Mas para vender 200, o
que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que mudar uma estratégia, né? E a gente só começa a entender isso quando a gente começa a ter esse olhar, começa a olhar para dentro, literalmente, do nosso negócio, como é que ele funciona, quais foram os resultados que ele alcançou, por que eu não vendi, por que não está gente me procurando. São essas pequenas ações, mais uma vez, que fazem a gente, literalmente, acreditar, né, ver que é viável, mas com a confiança que o Reginaldo disse. Nem de mais e nem de menos. Essa confiança ela se torna forte e sólida com organização, com um planejamento, né? Eu vejo muito isso, Reginaldo. Deixa a vida me levar, hoje ainda em muitos pequenos negócios. Você repetiu aí o negócio da confiança, nem ser maior nem menor, né? E é isso mesmo. Na verdade, quando a gente fala negociando, isso a gente sempre está falando de um risco. Exato. Não tem negócio que não tenha começado com um risco. Por mais dinheiro que você tenha, não é questão de quanto você pode perder ou quanto você pode aguentar. Mas todo negócio tem risco. Tem gente que já começa um negócio com dinheiro, então o cara diz assim, se eu perder, ok, eu tenho dinheiro para isso. E tem um cara que não tem dinheiro para isso. Mas é a questão que a gente não pode ser conservador quando a gente está negociando ou está fazendo negócios, a gente não pode ser conservador e não pode ser louco. A gente tem que ser um cara que saiba arriscar e saiba montar estratégias para vencer os riscos. Esse talvez é o grande ponto, né, Glauber? E por isso esse nome negociando, que é justamente isso que a gente quer mostrar. Que a gente vive formatando, montando negócios. O negociando já nos perguntaram, né, Glauber? Se era a gente ia só tratar de vendas. Não, a gente está tratando aqui do negócio como um todo. Não adianta eu vender se eu não tenho estrutura, não adianta eu vender se eu não consigo entregar, não adianta vender. Na verdade, tem que montar um negócio. Eu tenho que montar de novo, né? Talvez a gente vá voltar. Eu tenho que ter um produto, nem que seja um bolo. Eu vendo um bolo fantástico de canela, mas ele tem que ser gostoso. Ele tem que estar dentro de um preço. Quer dizer, tem várias razões, né? Então, montar um negócio não é simplesmente vender, é realmente montar. E por isso, do negociando, a gente vive montando um negócio. Exatamente, o negociando ele tá abrangendo tudo, a gente está falando de negócio, fazendo negócios, né? Então essa é a ideia principal de tudo isso que a gente vem abordando, né? Essa preocupação. E hoje a gente trouxe esse tema, essa abordagem em si, no sentido de você enxergar literalmente o seu negócio. Aí você pode pensar, poxa, Glauber, Reginaldo, mas meu negócio está crescendo. Ano passado a gente tinha uma carteira de 50 clientes, hoje a gente tem 100 clientes. Mas desse jeito, a vida é me levar. E aí eu pergunto para você, se dessa forma você conseguiu dobrar o seu número de clientes, me diz se você tivesse organização, estrutura, planejamento, quantos clientes você não teria? Me diga aí, quantos clientes você não teria? Né? As pessoas elas não veem isso, às vezes elas se acomodam com o crescimento mínimo, né? Às vezes você lançou um produto que é muito bom, o pessoal já gostou de cara, e você vendeu um, vendeu dois, indicação de um, três, e aquilo ali vai aumentando aos poucos. Mas imagina você com essa fórmula mágica do seu produto aí, se você tivesse literalmente um planejamento, uma organização, quanto você não cresceria de forma organizada, né? Glauber, na verdade aí tem várias coisas, né? O negócio precisa de resultado e às vezes não adianta eu ter vendido 100 e aí você faz a pergunta assim, quanto sobrou na empresa? Qual o custo? Nada, não sobrou nada. Ou seja, você não fez um negócio. Você trocou alguma coisa por alguma coisa. A gente poderia chamar isso de escambo, se não sobrou dinheiro. Né? E tem que sobrar, você tem que pagar as contas, a pessoa jurídica tem que pagar as contas e tem que sobrar um dinheiro, porque você precisa reinvestir no negócio. Você precisa reinvestir. Quanto está sobrando na tua mão? Não exatamente na tua mão, né? Eu, por exemplo, eu tinha eu sempre tive um terceiro sócio, que era a minha empresa. Tinha que sobrar o mesmo que eu ganhava, o mesmo que eu retirava para dentro da empresa.
Por quê? Porque isso me dava uma consolidação, eu tinha uma empresa que poupava dinheiro. E quando eu precisava investir, eu tinha dinheiro. Por quê? Porque ela era um terceiro ser, e aí eu sabia quanto efetivamente estava sobrando. O resto ia na operação, mas sobrava um tanto de dinheiro. Operação, sobrava um tanto de dinheiro. Quando eu vi, eu tinha um montante que eu podia dizer assim, poxa, agora eu quero fazer um negócio de marketing bem legal, extrapolar as coisas, ir por um evento, porque você precisa reinvestir na empresa. Então, como é que você se organiza para reinvestir? A gente só cresce reinvestindo, não tem jeito. Você só cresce se você aumentar, às vezes, a sua estrutura. Principalmente quando a gente está falando agora de negócio tradicional, ou de negócio economia criativa, ou economia social, tudo isso, a gente só cresce se tem resultado e se a gente consegue ir aumentando as pessoas. Quando a gente está falando de startup, às vezes a gente fala muito de escalável, né? Às vezes você tem um produto que você pode vender para 1 milhão de pessoas e é o mesmo produto. Quando a gente fala de uma pessoa que faz um bolo ou que faz uma peça de artesanato, geralmente isso é de uma pessoa para uma pessoa. Se eu quiser vender uma segunda peça, eu tenho que produzir ela de novo. Se eu quiser vender uma terceira peça, eu tenho que produzir ela de novo. E assim por diante. Então, se eu vender 100, eu não vou conseguir mais fazer sozinho. Eu vou ter que ter uma estrutura. A minha empresa está sustentando para que eu tenha essa estrutura para crescer? Eu estou efetivamente, de novo, negociando, fazendo com que o meu negócio ande? São perguntas que a gente tem que se fazer, né, Glauber? Exatamente, essa questão do resultado que você falou, né? E quando a gente fala resultado, não é só resultado positivo. A gente tem que avaliar os resultados negativos também, e em cima deles a gente poder retraçar a nossa rota, né? Às vezes uma empresa tá só pagando, empatando, como o pessoal fala aqui, a gente está só zerando, pô, isso aí não é um resultado. O que a gente tira desse resultado? Que algo precisa ser melhorado. Quais são os pontos que precisam melhorar? Então, toda essa investigação, essa análise, não existe uma fórmula mágica. Existe, sim, passo a passos que vão te dar um norte, mas o seu negócio, ele é único. O seu negócio, ele tem uma vivência própria. É um ser, como a gente falou aqui. Ele foi criado, moldado. As necessidades dele é diferente. Eu posso ter uma loja de material esportivo, o Reginaldo tem uma loja de material esportivo, e minha loja tem uma realidade totalmente diferente da dele. Sim. Né? São negócios únicos, atenções diferentes. Cada cliente é um cliente, é um mundo dentro do mundo. Né? Então, essa questão dessa visão de enxergar o seu negócio como um negócio é você literalmente dar atenção a ele. Nesse sentido de se preocupar com a alimentação, voltando à analogia lá, gostei muito. Se preocupar com a higiene, se preocupar com o crescimento, com o desenvolvimento. É literalmente isso. Vou montar um negócio. Você está criando uma pessoa hoje. Quando você vai ao pediatra, né, ele não segue uma tabelinha, ela deveria ter crescido tanto, aumentado tanto de peso. É assim que a gente tem que olhar a nossa empresa. Excelente. Entendeu? Eu gosto muito disso porque, na verdade, quando a gente fala de empreendimento, quando a gente fala de negócio, ele é um filho da gente. É um filho. Então, por que não comparar com o crescimento dos nossos filhos? Por que não comparar com como a gente acompanhou os nossos filhos? Né? E chega uma hora ele se torna independente, o negócio também se torna independente. Exato. O negócio vai depender das outras pessoas que você for contratando e nunca mais só de você. Então, Glauber, talvez muitas pessoas não gostem do que a gente está falando porque a gente está tocando em algumas feridas mesmo, né? As feridas que a gente não gosta de ouvir. Eu vejo muito isso em mentorias, Glauber, que as pessoas querem os conselhos de como vão fazer certo, mas não querem ouvir as durezas de o que elas têm que fazer para dar certo. Verdade. Então o Negociando, ele nasceu realmente para a gente vir aqui falar de negócios na vida real, independente do negócio que nós estamos falando. Seja ele um vendedor de abacaxi, ou seja ele um vendedor de trens ou de aeronaves ou qualquer coisa maior que a gente possa ter, o princípio é o mesmo.
as dificuldades são diferentes. Isso que o Glauber falou antes é uma coisa muito real. Às vezes o mesmo negócio em cidades diferentes, em bairros diferentes, em pontas de rua diferentes, eles tomam outras proporções e a gente tem que estrategicamente pensar de formas diferentes. Então, cada um é único, não tem dois. Não, por isso que eu detesto receitas de bolo de negócios, né? Porque segue isso, 5 passos para fazer isso, os 10 passos para... Eu detesto isso porque não existe isso de você, todo mundo seguir 10 passos e chegar ao mesmo lugar. Glauber, eu acho que hoje a gente já deu uma introdução sobre falando de negócios como negócio, né? A gente vai abrir também para as pessoas começarem a nos perguntar determinadas coisas e falar, porque o nosso público agora vai ser muito mais abrangente. Mas eu acho que para um primeiro gostinho, tá bom, né? Cara, foi negociando literalmente, né? Falando de negócio, fazendo negócios, né? Mas você que ainda curtiu o Startup Podcast, quer ouvir o que a gente falou para startups, a essência de muitas coisas relacionadas ao negócio, né? A base para você poder construir o seu negócio, fica tranquilo que o nosso canal ainda vão ter os vídeos aqui e a gente está com uma super novidade, né, Reginaldo? A gente está com uma nova parceria aí, que é com o pessoal da TV Humana. Uma TV que não é TV de YouTube, é uma TV da internet, é um site tvhumana.com.br. A gente vai deixar o link para vocês aqui. É uma TV web. TV web, né? Tá lá na internet, é um site que você entra, TV web. Então lá não tem só o Startup, lá a gente vai estar com as nossas temporadas. A partir do dia 22 de setembro, a gente está dando início reprisando, né, os nossos melhores momentos do Startup. Então, uma oportunidade de você conhecer, além de outros grandes programas que nós temos lá na TV Humana. Então, não perde essa oportunidade de ver uma TV, de certa forma, que traz a realidade, fala muito de inteligência artificial, de empreendedorismo, de saúde, muita coisa bacana, né? Então, o Startup está com essa novidade aí. E o Negociando, a gente continua agora, não como um podcast específico, mas é um programa, só que você ainda vai poder ver nas principais plataformas de streaming. Spotify, a gente vai estar presente com cortes lá no Instagram, a gente vai estar aqui no nosso canal do YouTube. Então, negociar agora vai fazer parte da nossa rotina, literalmente em todos os sentidos, né, Reginaldo? Exatamente. E a gente quer que você, de alguma forma, contribua com esse negociando. Conte para a gente a sua história, conte as suas dificuldades, conte as suas realizações. Às vezes a tua realização vai inspirar outras pessoas a fazerem a mesma coisa. A gente não precisa só falar do lado negativo das coisas. Vamos falar do lado negativo, vamos falar do lado positivo, vamos negociar o que a gente vai conversar aqui. Exatamente. Não é isso, Glauber? E a gente vai ficando por aqui hoje, no episódio 1 do Negociando, né? E a gente espera você. Esse episódio do Negociando agora vão estar entrando aí no ar, né, em sextas-feiras. Toda semana tem um episódio novo para vocês, né? Sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, você já consegue ver no YouTube e nas principais plataformas de streaming. Então já aproveita, se inscreve no canal, você que está chegando agora, né? E saiba que próximo episódio continuaremos aqui negociando as melhores formas de fazer o seu negócio se desenvolver e crescer. Reginaldo, meu querido, enorme alegria, satisfação de estarmos de volta, mais forte do que antes, né? Fazendo negócios acontecerem aí no Brasil e pelo mundo aí, né? Vamos fazer a rota aí para a gente chegar em vários cantos aí, né? Vamos lá, vamos lá. Eu acho que cada vez mais a gente está abrangente. A gente com o Startup realmente a gente tomou uma surpresa com o público que vieram mais pessoas do que a gente imaginava, além das startups, e a gente quer conversar com todo mundo sobre isso e ter um bate-papo aberto aqui. E se alguém que nos ouve quiser um dia aparecer aqui no Negociando e a gente conversar a 3, levanta a mão, vai lá, manda nas nossas redes sociais, quero falar com vocês, quero estar no Negociando. E a gente vai chamar você para estar aqui com a gente. E vamos lá, vamos negociar ao vivo uma bela conversa.
Então, pessoal, casa nova, portas abertas para vocês aqui a todo momento. Nosso muito obrigado. Mais uma vez, gratidão a todos vocês, gratidão a Deus. Obrigado, Reginaldo. E próximo episódio, sexta-feira, a gente está por aqui. Mas já curte esse, compartilha, faz aquele movimento, ajuda a gente a negociar cada vez mais longe. Valeu, pessoal. Obrigado, Reginaldo. Abraço a todos. Bons negócios.